Saudações, que felicidade ter você aqui mais um sábado para discutirmos temas importantes para todos, para toda a sociedade. No programa de hoje vamos falar sobre direito condominial, aqueles debates sobre o condomínio. É rapidinho, logo após a vinheta. Saudações, agora em definitivo, para discutirmos a temática do direito condominial com ele, meu amigo Alan Moraes. Alan Moraes é professor universitário, coordenador de curso de direito, mestre em políticas públicas, especialista em direito condominial. É exatamente essa especialidade que me fez solicitar a presença do nosso querido Alan Moraes, professor Alan Moraes, para discutirmos essa temática. Que felicidade, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, a gente agradece o convite. Estamos aqui para tentar, de alguma forma, esclarecer alguns pontos polêmicos, né, sobre essa questão da relação entre condomínio e condôminos. Alan, vamos lá. Essa discussão é bem interessante porque causa muita polêmica, muita discussão. É o tempo todo, né? A questão dos condomínios, aqueles debates. Eu mesmo, às vezes, estou envolto em discussões condominiais, quer dizer, não tem jeito. E a gente, mesmo advogado, mesmo profissional, eu sou professor de Direito Constitucional, advogado há 2 décadas, mas é uma matéria que eu não conheço a profundidade, é uma matéria que eu preciso consultar, e assim é normal mesmo, em todas as áreas, né? A amplitude do direito, o direito é muito amplo, muito específico, trabalha com muitas regras, não só técnicas, como do convívio, essa coisa da prática, isso faz toda a diferença. Eu vejo isso, por exemplo, numa área que eu advoguei por muitos anos, e ainda faço algumas ações, que é o direito imobiliário. Quer dizer, há uma questão prática que envolve muito essa matéria. E essa questão do direito condominial, mais ainda, está afeto a todos. Eu quero começar te fazendo algumas perguntas aqui, eu tenho catalogado uma série de perguntas, mas vai surgindo sempre outras. Aquela discussão primeira dos condomínios, a questão da inadimplência do condomínio. Como é que se dá? Eu já vou te botar, agora eu vou fazer uma pegadinha logo nessa pergunta. O que é? Quando tu não tem uma descrição legal anterior, por exemplo, não tem um regimento, tu não tem nenhuma norma interna que determine qualquer tipo de punição ou qualquer tipo de multa e tal, no caso de atraso de parcela dos condomínios. Perfeito, perfeito. Então, você falou quando não há nenhum tipo de regulamentação do ponto de vista das normas negociais internas do condomínio, que aí eu destaco a convenção e o regimento interno. Então, o que acontece? Nós temos o Código Civil, que é de 2002, existe um livro, um capítulo que trata especificamente, né, que está dentro do campo dos direitos reais, essa questão do direito imobiliário. Ela está muito interligada também com o direito condominial, e lá no Código Civil existe um disciplinamento sobre essas questões, inclusive sobre a questão de inadimplência, né? Nada obstante, o Código Civil nós temos ainda, Ted, uma lei específica, que é uma lei de 64, ela foi parcialmente revogada, foi derrogada, a gente fala assim no direito, né? Mas ela ainda prevalece em alguns dispositivos. Então, sobre inadimplência, o Código Civil estabelece. O condomínio, ele na verdade, quando você decide morar em condomínio, você vai atrás de segurança, você vai atrás de facilidades, né? Então você tem uma reunião de pessoas que se reúnem para dividir, né, ônus e também o bônus, né? Sim. Despesas. Então, o que é o condomínio na prática? Você tem uma série de despesas e você vai ratear essas despesas por cabeça, né? Pelas frações ideais, é assim que nós chamamos. Se o cidadão ele não paga a sua taxa condominial, tá? Ele está sujeito, né, à cobrança judicial, é assim que disciplina o Código Civil, está sujeito, inclusive, à possibilidade de protesto no cartório, a inscrição do nome, do CPF no cadastro de devedores, né, SPC, SCPC, enfim, né, no banco de dados negativos, né, e ele ainda vai estar sujeito a pagar juros, mora, isso está tudo disciplinado no Código Civil, e mais honorários advocatícios. Na verdade, o condomínio é o quê? Pessoa física, pessoa jurídica é o quê? Né? Aí você vai ter autores, como o Flávio Tartucci, muito conhecido, que vai defender que o condomínio é uma pessoa jurídica, e a grande maioria dos autores, inclusive aí com esteira na jurisprudência, o condomínio não é nem pessoa física nem pessoa jurídica, muito embora tenha CNPJ, Sim. que pode ter o CNPJ e pode não ter. O condomínio pode existir, que a gente chama de condomínio de fato, e pode não ter o CNPJ. Perfeito. E mesmo tendo o CNPJ, a grande maioria dos civilistas vão dizer que o condomínio é um ente despersonalizado.
Alguns vão dizer que ele só tem personalidade jurídica para fins tributários, mas isso não quer dizer que ele não tenha capacidade processual, que aquela capacidade está em juízo. Então, a sua pergunta, quem é que tem legitimidade para cobrar? Mesmo que o condomínio não tenha CNPJ ou que tenha CNPJ, ele vai ainda ter capacidade para estar em juízo e poder cobrar as cotas condominiais dos condôminos inadimplentes. Perfeito. Tu tens, aí eu encontro, e aí eu vou pensar no direito notarial, Alan. Eu até entendo que na justiça, tu já me deste essa explicação brilhantemente, que na justiça tu consegue trabalhar essa questão. Mas quando tu vai, por exemplo, fazer um protesto, tu não consegue, porque tu não tem essa personalidade. O ente que está protestando, esse CNP precisa dessa inscrição, o CNPJ, para protestar, né? Isso aí é insuperável nesse caso. Não, tem uma saída para isso, né? O que acontece? Eu não sei te informar como é que ficam as questões internas do cartório, né? Não é minha área do direito notarial. Mas desde o novo Código de Processo Civil, a taxa de condomínio hoje, ela é um título executivo, tá? Extrajudicial. Está lá no rol do Código de Processo Civil. Inclusive, você pode demandar uma ação de execução, nem precisa de ação de cobrança. E uma das possibilidades, em caso do não cumprimento, né, no caso da decisão judicial, quando você executa, é justamente a possibilidade do protesto. Tem muitas outras perguntas aqui, a gente tem um calhamaço, Bruno Coelho nos trouxe aí uma série de perguntas para a gente dialogar. Eu tenho uma pergunta interessante aqui, que é a respeito... Vamos lá, você que tem uma propriedade, você que tem um imóvel, tu tens, de uma certa forma, quando se trata de bem da tua família, tu tem essa proteção, né, desta lei que vai lá te trazer essa reserva de patrimônio, que é a questão do bem de família. Até onde este bem de família, mesmo registrado, e aí eu estou naquela situação em que, de fato, há até um registro notarial do bem de família no cartório de imóveis, dizendo este aqui é o bem de família. Como é que se dá essa relação do bem de família com relação... A gente sabe que com relação à dívida outras, há interferência, e tu tens a proteção, efetivamente, do bem de família. Agora, quando se trata da dívida com o condomínio. Perfeita a colocação, né? Todo mundo sabe o que é o bem de família, é aquele bem que não pode sofrer nenhum tipo de constricção, né? De penhora, enfim, mesmo que você seja devedor, né? Nós costumamos dizer que a legislação de condomínio ela é muito favorável ao condômino inadimplente, quanto mais. Aquele devedor que ele diz assim, eu vou pagar quando bem entender, né? Inclusive tem a questão da prescrição da taxa de condomínio, né? Que são 5 anos, para quem não sabe, né? 5 anos... Né, a possibilidade se não cobrado, né? Se não cobrar. Você não pode mais cobrar judicialmente, né, depois de 5 anos. A dívida ela existe, né? A prescrição é só a perda. Mas, indo direto ao ponto da tua pergunta, né? O que acontece com a questão a questão do bem de família, dessa dívida do condomínio. Existe no direito, né, tudo, a regra, existem as exceções, claro. Né? No caso da taxa de condomínio, excepcionalmente, ela foge à regra do bem de família. Pronto. Então, o que acontece? Se o cidadão só tem aquele imóvel, e ele deve taxa de condomínio, aí existem outras variáveis na discussão judicial, o valor da dívida, a questão do bem, né, o valor do bem, mas é possível. Essa relação de que o bem valor muito alto, uma dívida muito pequena, tu não vai fazer essa constrição, isso, né? Mas, assim, em regra, em tese, mesmo que eu tenha um imóvel, seja aquele bem, o bem de família, o meu único bem de família, se eu dever taxa de condomínio, aquele imóvel pode ser penhorado. Existe até a questão, Ted, que é interessante, da questão da penhora, da verba de ordem familiar, de ordem alimentar. Né? O cidadão que está ali com apenas o salário, aí você consegue penhorar o salário dele. Recentemente, né, isso agora quentinho, né, houve uma decisão do STJ que existe uma relativização até dessa restrição. Ou seja, mesmo que o salário seja algo impenhorável, assim como o bem de família, sim, hoje existe uma relativização disso também. Né? Ou seja, eu mesmo ganhando só o meu salário, o que a justiça vai fazer? Ela não vai penhorar todo o salário, ela vai penhorar parte do salário, de modo que o restante não vai prejudicar, né, o teu sustento familiar. Né? Então a gente percebe que com o tempo a justiça, a legislação, as decisões judiciais, elas estão meio que fechando o cerco com os devedores, né, devedores contumazes. Entendi. Essa discussão é bem interessante. Essa eu já conhecia, não com relação a condomínio, mas eu tenho percebido, porque tem algumas ações judiciais, principalmente nessa questão de execução, que há já a possibilidade, principalmente quando se trata, vou te dar um exemplo específico, de cobrança de honorários, né, que são aquelas rendas familiares, verbas alimentares, essas também
tem um entendimento mais recente do STJ no sentido de possibilidade de penhorar até 30%. Pois Na é. verdade, há um número aí, mais ou menos. Trabalha-se mais ou menos com esse número de 30%. Eu queria falar para você, telespectador, ficar rapidinho com a gente. Nós vamos fazer um intervalo bem breve e já voltamos. Saudações, voltamos. Rapidinho, eu não vou nem perder tempo, porque já quero falar mais temas, mais assuntos importantes com o nosso querido amigo Alan Moraes. Alan Moraes é mestre em Direito, especialista em Direito Condominial. E tem mais um aviso. Eu vou aproveitar logo para fazer o aviso, para não esquecer até o final do programa. O Alan, nosso querido Alan, está lançando um livro que vai ser lançado daqui a um mês, daqui a quanto tempo, Alan? Vai ser lançado no próximo mês, dia 19 de maio. Mês, dia 19 de maio. Fala só a temática aí para as pessoas ficarem antenadas. Sobre cotas raciais, tá? Sobre reserva de vagas, né, para ensino superior, concursos públicos, um tema muito polêmico que eu acredito que toda a sociedade, né, precisa debater um pouco mais sobre essa questão. Eu queria que tu esclarecesse, tu já falaste um pouco para mim ainda há pouco, sobre essa distinção entre o inquilino, o condômino, quem são essas pessoas, o proprietário, efetivamente. Esclarece para a gente quem são esses personagens que fazem parte dessa relação condominial. Perfeito, uma excelente pergunta, porque isso tem a ver com legitimidade, né? Não é o fato de eu morar em um condomínio que me torna condômino. Isso parece algo assim estranho, né? Sim. Como é que eu moro num condomínio e eu não sou considerado condômino? Isso é uma questão técnica legislativa, né? O Código Civil, ele diz o conceito de condômino. Quem é o condômino, quem é o inquilino, quem é o morador, né? Morador é qualquer pessoa que está dentro do condomínio, né? Então, quem é o condômino? É o proprietário, Ted. Então, condômino é apenas o proprietário ou aquele que teve em benefício uma cessão de direitos, tá? Não basta ter uma procuração. Não basta ter... Então, aquele cara que aluga, ou por algum motivo, ele está lá, morando naquele imóvel, e tem uma procuração daquele proprietário, ele não passa a ser condômino. Não passa a ser condômino. A procuração ela vai dar um poder temporário para ele, para exercer algum ato, tá? Algum ato jurídico, né, de forma temporária, né? E isso tem muito a ver, Ted, com a questão, inclusive, das cobranças de taxa de condomínio. Sim. Quem eu vou cobrar? E quem deve, e quem de deve, fato, né? Quem né? deve, é o cara que está lá. A obrigação de condomínio, de pagar, é uma obrigação legal, a gente chama do direito de obrigação próprio terreno. Sim. Você sabe o que é Sim, isso? que é. Que é aquela obrigação que está atrelada à coisa, que é o imóvel. Então, para onde a coisa vai, né? Ou seja, a coisa leva também a obrigação. Então, quem é que deve o condomínio? É a coisa. E Sim. quem é que tem que pagar? O responsável legal pela coisa, que é o condômino proprietário. Agora eu vou fazer uma pergunta mais aberta para tu trazer todas as polêmicas que tu tem experiência. Eu me lembro, a gente, professor universitário junto, colegas da universidade, e eu me lembro que tu há muito tempo advoga para condomínio, tem essa experiência prática, então já deve ter visto coisas cabulosas. Já. Então, assim, muitas nessa questão. Eu quero falar sobre vaga de garagem. Assim, eu queria que tu falasse amplamente, vai trazendo algumas discussões e vai trazendo para nós, para que esclareça quem está passando por isso. Vou tentar ser bem objetivo, porque é um tema realmente por demais Muito amplo, amplo, né? muito amplo. Vaga de garagem. Existem 3 tipos de vaga de garagem. Existe aquela primeira vaga que ela possui uma matrícula própria. Quem diz isso é lá no registro de imóvel do condomínio. Isso, você tem uma matrícula do seu apartamento, da sua unidade, e tem uma matrícula separada. Inclusive, se você tem a matrícula separada, você pode, inclusive, alugar essa vaga de garagem ou alienar somente para condôminos. Isso é uma discussão interessante. Tá no Só Código para Civil. condôminos. É, somente para condôminos, está lá no Código Civil, salvo a disposição prevista em convenção. Perfeito. Ou seja, então o Código Civil ele proíbe. Mas só é possível alienar se esse tipo de garagem, né? Perdão, aquela garagem que possui uma matrícula própria. Porque existe mais 2 tipos. Existe a outra garagem que não tem matrícula própria, ela faz parte da área comum do condomínio, mas a convenção, ela estabeleceu que aquela vaga só pode ser utilizada por determinado condomínio. Pronto. Então você compra um imóvel, você já tem a vaga demarcada e só você pode utilizar ela, mas ela não é sua. Ela é de quem? É do condomínio. Você tem o gozo, você tem... Perfeito. Mas você não pode alienar aquela vaga. E a propriedade, você sabe que tem que incluir o gozo... Há um ato interno. Há um ato interno. Perfeito. Existe essa garagem. Isso é o STJ que disciplina. Existe a última, que é justamente a mais polêmica, que é aqueles condomínios mais simples. É a mais comum essa?
Dos condomínios é simples, sim. Perfeito. Aquele tipo de vaga que é rotativo, que não é vaga, a gente chama de estacionamento. Que é muito comum naqueles condomínios mais simples, que a quantidade, inclusive, de condomínio é maior do que o número de vagas. Perfeito. Porque parte do pressuposto que nem todo mundo vai ter um veículo, né? Aí, hoje em dia, o cidadão que mora num condomínio desse, aí você pode estabelecer regras internas, mas aquela vaga ali, não, você não pode utilizar exclusivamente. Você usa, outra pessoa, ou seja, é rotativo. Essa aí, ela é comum, muito comum nos condomínios mais simples. Agora eu tenho uma pergunta que tem a ver com essa vaga, que é a coisa do impedimento da vaga. Por exemplo, imagine naqueles condomínios que tu tens 3 vagas, mas uma atrás da outra. São aqueles condomínios feitos de uma outra forma, em que tu tem as vagas, mas não separadas, onde o uso de determinada vaga impede o uso de outra. Entendo. Como é que fica essa relação? Como é que se dá? Aí você tem que verificar se as 3 vagas, elas devem pertencer à mesma unidade. Não havendo nenhum pertencimento, sendo esse tipo rotativo. Rotativo? Não, rotativo não. Não há descrição. Nem tem convenção falando e nem no registro do imóvel. Geralmente as garagens em edifícios, né, elas não são estacionamento. Geralmente elas são garagens a maioria delas, elas pertencem à área comum, né, e você pode utilizar. E quando isso acontece, 3 vagas em seguidas, geralmente elas são destinadas à mesma unidade. Não é possível, Ted, pelo menos em tese. Eu digo em tese porque, né, na prática, talvez você já tenha se deparado com uma situação dessa. Sim. De você ter 3 espaços para colocar o carro, né, de unidades, aliás, distintas, né? É um erro de projeto. Não é nenhum problema somente condomínio, é um problema anterior ao próprio estabelecimento do condomínio. Isso tem que ser regularizado antes da entrega, porque isso vai gerar um problema sério. Ou então fazer em convenção, né? Ou então regulamentar a própria em convenção, uma discussão. Tem condomínios, Ted, que faz sorteios anuais, sabia? Não. Tem condomínios que fazem sorteio anuais. Às vezes tem vagas que são mais interessantes, mais aprazíveis, né? E aí, a própria convenção, ou o regimento interno, pode estabelecer uma rotatividade, aí se faz um sorteio ao final do ano, e aí você consegue ali, né, ter uma vaga melhor um ano, uma vaga pior no outro ano, justamente para evitar. Para evitar esse tipo de beneficiamento para um ou para outro. Lembre-se, isso só é possível quando a vaga não tem um registro. Interessante. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. As áreas comuns que, no decorrer dos anos, foram apossadas por alguns condôminos. Aquela coisa, isso acontece muito em alguns condomínios, que as pessoas vão alongando a área deles. Tipo assim, tu tem um prédio ou uma área, ou seja casa, ou seja apartamento, em que tu constrói um puxadinho ali na tua própria casa e vai utilizando de área comum. E aí como se dá essa relação, eu te pergunto pela tua experiência, com relação a uso capião dessa questão, por exemplo. Se existe a possibilidade de algum tipo de uso capião ou não, e como se resolve essa celeuma? Pronto, pergunta difícil, né, Ted? Isso, na prática, é muito difícil ocorrer, né, em relação à questão, a não ser que o condomínio seja muito omisso. Né? O antigo, omissão, né? Deixar para lá, né? E aí, assim como o Instituto da Usucapião é possível, né, em outras esferas, envolvendo inclusive, só não é possível no direito público, você sabe que os bens públicos, né, não podem ser usucapidos, né? Mas numa relação privada nada impede. Né? Eu nunca vi isso, nunca vi. Por quê? Porque geralmente nos condomínios mais organizados, né, não sempre os condomínios mais antigos, né? Se o cidadão vai fazer uma construção irregular, o condomínio é obrigado a tomar partido imediatamente. Notificar, porque aquilo ali é uma área comum, ele não pode se apossar. Agora, obviamente, se o condomínio dorme, né, deixa ali, o cidadão depois vai alegar, né, a posse, depois a propriedade, isso é um direito, né? Entendi. Na prática, eu nunca vi isso acontecer, a não ser que seja um condomínio muito omisso mesmo, né? Sim, entendi. Vamos lá. O que mais que a gente tem para discutir? Tá, essa questão de aplicações de penalidades. Perfeito. Fala pra gente como se dá, como é possível. Precisa haver essa regulamentação com base no próprio Código Civil. Sim. Sem haver uma descrição interna sobre isso. Havendo a descrição, beleza, já há um ato que determina como se dá. Sim. Agora, não havendo, é possível aplicar qualquer tipo de penalidade por alguma infração que se entenda. Infração legal, infração no próprio Código. Primeiro ponto interessante é que isso é muito comum no dia a dia. Às vezes a gente presta serviço para um determinado condomínio e o administrador, o síndico, olha, eu vou aplicar multa nessa pessoa independentemente de mandar uma notificação. Sim. Isso é um ponto que é muito comum. Não pode.
Tá? E não pode por uma simples questão, né? Direito à ampla defesa do contraditório. As normas constitucionais, elas têm eficácia, inclusive nas relações particulares, nas relações privadas. Então, é a chamada eficácia, você tem a eficácia horizontal e a eficácia vertical. Né? A eficácia horizontal, nesse caso, aí, nas relações aí, entre particulares. Então, independentemente do teor do ato praticado infracional pelo condômino, nenhum condomínio, na verdade, Ted, não é nem na relação de condomínio, nem o poder público, né? Eu não sei se eu posso comentar isso, é muito comum, às vezes, por omissão do poder público, algumas situações de você comete um ato, uma infração de trânsito, você nunca recebe a notificação e aí quando você vai pagar seu IPVA está lá. Isso é muito comum. Né? É muito comum. Você não teve o direito de se defender. Né? É difícil as pessoas entenderem que aí, trazendo até para o direito penal, o cidadão, né, pode praticar o pior crime possível, mas ele tem direito à ampla defesa, que é um direito fundamental, incondicional, que não tem negociação. Sim. Então, o cara praticou um ato, ele precisa ser notificado, mesmo que ele não fale nada, mas é preciso enviar para ele estar o direito à defesa. Não é qualquer penalidade, né? É uma discussão também, a penalidade não pode, de alguma forma, prejudicar a dignidade do cidadão, a dignidade da pessoa humana. Sim. Geralmente as multas são multas pecuniárias, né? Multas pela não utilização do espaço comum, por exemplo, não é nem pela não utilização, mas pela não possibilidade de utilizar exclusivamente, que é o ato de reserva. Ou seja, as áreas comuns elas não podem, né, ser restringidas, né, ao uso, mesmo que o cidadão seja inadimplente, né, mas o cidadão não tem direito a reservar, ou seja, usar com exclusividade. Né? Então, a questão das penalidades é muito comum. E outra coisa, gente, condomínio não é um tribunal de aplicação de multas. Sim. Você precisa entender que é um lugar de convivência, você precisa educar as pessoas a conviver em sociedade e conviver em condomínio, que é difícil. Né? Morar em condomínio não é para todo mundo, eu sempre digo isso, não é para todo mundo. Então você precisa saber das regras prévias, tá? E, só para resumir, e eu acho que é interessante dar uma ênfase nisso, não se pode aplicar multa sem antes notificar. E a multa tem que estar prevista. Você não pode criar uma multa. Tem que estar prevista. Tem que estar prevista. E se não estiver prevista, não pode com base só no Código Civil. Não pode. Perfeito. A não ser que o Código Civil, não. O Código Civil ele estabelece algumas multas. Né? Por exemplo, existe a multa de 10 vezes. Exato, O morador o antissocial. Exato. Né? A multa de 5 vezes. Isso. Então, essas multas, mesmo elas, têm que ter a notificação prévia. Perfeito. Né? E Alan, eu tenho mais uma temática para tratar contigo, que essa é engraçada. Tabagismo. Como é que se dá a relação... Primeiro, tabagismo aí, até de substância, porque hoje em dia com legal e ilegal. Legal e ilegal. E aí, levando em consideração a despenalização, embora não descriminalização, que a gente nem vai entrar nessa temática, eu quero que tu fale de uma forma bem ampla, simplificada para a gente, como se dá essa questão do uso de tabagismo, de fumaça, né, essa coisa de cigarro, maconha, seja o que for, dentro das áreas comuns do prédio, esse é o primeiro momento, e depois dentro do apartamento do cara, que incomoda os outros, assim, próximo e tal. Eu quero te ouvir sobre isso. Eu recebo bastante reclamações sobre isso, né, sobre o uso do cigarro. Né? Nós temos uma lei federal, né, que isso é pacífico, já estabeleceu que é proibido você utilizar o cigarro, independentemente de se qual cigarro, natureza? Se ele for legal de nicotina ou de maconha nas áreas, né, nos espaços abertos. Isso aí é algo pacífico, né? Não se pode. Né? Na parte das áreas comuns, livres do condomínio. Até porque aí o condomínio pode disciplinar isso com aplicação, inclusive, de penalidades internas. Pode, se for dentro, né? Se for nas áreas comuns. Perfeito. As áreas internas, aí é complicado, né? Muita gente, às vezes, olha, fulano de tal está fumando uma substância. Difícil. Primeiramente, você sabe que isso é um crime tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas. Embora seja um crime, a penalidade para ele, né? Não é uma pena privativa de liberdade, é uma advertência, é uma admoestação verbal. É muito complicado, porque como é que você vai comprovar? É muito difícil, né? O cidadão está fumando... Tem que ter a perícia para saber se aquela... Então, assim, o que eu aconselho numa situação dessa? Sempre, quando os síndicos me ligam, olha, nós temos uma situação. Se for uma situação que esteja acontecendo, chame a autoridade policial. Para tentar lavar. Porque ela pode fazer o flagrante e aí recolher a substância. Mas como é que vai fazer o flagrante dentro da casa da pessoa, a pessoa trancada dentro da casa dele? Aí que está aquela questão. É difícil. Porque existe a questão da inviolabilidade, né, do domicílio. Se for como é que tem acontecido? O que tu tem visto isso? O cara está dentro do apartamento dele, a polícia vai lá, vai bater, vai...
o problema é a questão de saber se ele está usando a substância ilegal. Mas você sabe que se a substância for ilegal, Sim, né, se houver uma situação de flagrante, isso relativiza o direito. Né? Se for uma situação de flagrância, é possível que a autoridade policial adentre a sua residência, né? Mesmo fora do horário, né, convencional. Tá? Isso é possível. Né? O problema é justamente o que você falou. A minha recomendação, geralmente, é quando é visível, solta os olhos, chame a autoridade policial, evidencie isso. Para catalogar, para o condomínio aplicar uma penalidade, para ter a prova cabal de que aquilo ali é uma substância entorpecente, precisa da perícia. Isso prejudica muito a apuração. Né? A gente trabalha muito, Ted, com a questão da educação, né, pedagógica, né, de avisar a todos, se quiserem fumar seus cigarros dentro das suas unidades, é uma coisa, esse cara se fecha. Sim. E ainda tem gente que mesmo fumando dentro da sua unidade até um cigarro legal, o vizinho vai reclamar porque está incomodado com a fumaça. Aí um pouquinho de bom senso, paciência, não é ilegal, porque o ilegal é na área comum, está dentro do apartamento. Agora, se for cigarro ilegal, mesmo dentro da unidade, tá? Se você conseguir comprovar isso, não pode. O condomínio pode tomar algumas providências pedagógicas e a orientação sempre é chamar, até porque é crime, né? Chamar a autoridade policial. Perfeito. Essa conversa é sempre muito interessante. Todas as vezes que o Alan já veio aqui tratar sobre essa temática, acho que a gente falou de outras coisas. Eu me lembro que a gente não tratou sobre essa temática. Condomínio existe... É tão amplo, né? A gente discutiu outras questões, eu me lembro. A gente poderia ficar aqui, inclusive, horas e horas tratando sobre outros temas de condomínio. Não, é um tema recorrente, é um tema que dá um feedback grande, as pessoas gostam, eles querem saber e sempre surgem mais dúvidas. Na verdade, surgindo mais dúvidas, você pode mandar. Então, vamos fazer o nosso jabá aqui. Você pode mandar, então, uma mensagem para o Bruno Coelho, na verdade, lá no Instagram do programa Saudações, no Instagram. Qualquer dúvida que a gente repassa para o professor Alan. E também pelo YouTube você poderá assistir este programa e todos os outros no Saudações com o Ted Anderson pelo YouTube, na plataforma, é o canal do nosso programa. Excepcionalmente, já vou dar o aviso, excepcionalmente neste sábado você está assistindo o programa Saudações um pouco mais cedo, em decorrência da Fórmula 1. Mas não se preocupe, o nosso horário não mudou, ele continua às 9 horas, mas quando há um evento desse de maior importância, a gente entende que de fato é de interesse de todos. Eu mesmo adoro assistir a Fórmula 1, gostava mais quando o Ayrton Senna estava conosco, infelizmente se foi, mas isso aí só para os mais velhos vão entender, Ayrton Senna, né? Eu acho. Enfim, esse programa excepcionalmente foi ao ar, ou está sendo veiculado às 8 horas da manhã. Mas você pode assistir também no YouTube, depois reassistir o programa e amanhã, no domingo, você poderá assistir também às 6h30 da manhã. Meu querido Alan, eu queria que você deixasse suas redes sociais à vontade e se despeça do nosso público. Muito bem, é sempre um prazer estar aqui, né, ajudando de alguma forma, esclarecendo dúvidas jurídicas, né? Vocês podem me acompanhar nas redes sociais, professor Alan Moraes, tá? Segue meu Instagram. Nós temos aí um trabalho de pesquisa, trabalhamos também na educação, né? Eu coordeno um curso de Direito aqui numa faculdade privada em São Luís. Né? Tem o livro que o Ted já falou da publicação. Vamos lançar. Vou convidar depois a todos a fazer a leitura, é um tema interessante também. Mas me acompanhe e a gente está à disposição também do programa, se quiser que a gente retorne aqui para tirar dúvida, porque dúvida de condomínio sempre vai ter. Sempre vai ter. Né? E nós não somos, né, o detentor da verdade absoluta. Né? São questões que às vezes são abertas, são discutíveis e o direito é assim, dinâmico e vai se modificando. Eu agradeço aí a sua paciência, né, a participação também no programa e me coloco à disposição aí, né, para quaisquer dúvidas ulteriores. Pois pronto. Agradeço demais, meu querido amigo Alan Moraes, grande competente professor, coordenador de curso nessa área do direito condominial, para mim, essencialmente no estado o melhor, e por isso que sempre vem aqui discutir comigo essa temática com muito carinho. A gente tem várias dúvidas e sempre vão surgir muitas dúvidas para a gente conversar. Qualquer dificuldade que você tiver, procure o Instagram então do Programa Saudações, mande sua dúvida ou mande diretamente para o professor Alan. Se ele não responder, cobra o Bruno. Olha, Bruno, o professor Alan não me respondeu. A gente reenvia e chama ele aqui no ar, cobra o professor Alan no ar. Pode cobrar. E eu declaro mais uma vez justo esse programa e é com muita satisfação
que eu agradeço você por estar conosco até agora e manter esse diálogo conosco todos os finais de semana. Qualquer dúvida, quiser reassistir, aprender um pouco mais, esse é um programa, Bruno, que vale a pena a gente assistir de novo, né? Quem assistiu, quem está assistindo agora aqui na televisão, seja no sábado às 9 horas, nesse caso excepcionalmente este às 8 da manhã, ou domingo às 6h30, que ainda tiver dúvida, quiser voltar, corre lá no YouTube, Saudações com Ted Anderson, que você poderá ter acesso a essa informação novamente. E quando o professor Alain tiver numa convenção de condomínio, nessas reuniões, você assiste o programa antes e vai lá e já confronta o professor Alain sobre as coisas que ele aqui falou, viu? Também é uma prática interessante. Agradecer e desejar a todos um bom final de semana e fiquem todos com Deus.